Bom, então aqui voltando agora aqui pro computador, né? Então, o que eu fiz, na verdade, lá externa, então na primeira parte, a gente vai montar essa conexão. Vou até mudar aqui de topologia para pôr aqui primeira parte, né? Que vai ser a conexão. Tá em português aqui, deixa eu mudar aqui. PPPoE, tá? Então, essa primeira parte, a gente vai tentar montar aqui uma conexão que a gente chama de PPP, seria Point to Point Protocol. A gente falou sobre esse protocolo um pouquinho lá no final do, se não me engano, da camada de enlace. O OE seria Over Ethernet, né? Ou PPP sobre Ethernet, né? Então, basicamente é a conexão do modem com a internet. Então, é um computador, um único computador, que ele vai conectar no modem e esse modem vai conectar na internet. Então, eu fiz essa conexão do modem pela linha telefônica lá no meu provedor e no meu computador eu coloquei na placa de rede dele, eu conectei na interface de rede é, é, do meu do meu modem, tá certo? Esse modem, a maioria dos modems, na verdade, eles têm dois modos básicos de operação. Um, que é um modo que eles chamam de bridge ou ponte, tá certo? E o outro modo, que é o modo router. Então, o que acontece é o seguinte: quando eu escolho o modo bridge, né, o que na verdade ele está fazendo é uma transformação do meio de transmissão direta. Então, o que acontece? Numa ponta aqui, eu tenho o que? Padrão Ethernet, aquele cabinho azul que a gente fez. Na outra ponta, eu tenho o padrão ADSL, cabo telefônico. Então, no modo bridge, é como se meu computador ele tivesse ligado direto e o que o modem faz é uma conversão do meio, simples e puramente. Então, o modem ele acaba não recebendo nenhum IP. Quem vai receber o IP do meu provedor da internet vai ser direto ao meu computador, tá certo? Quando ele estabelecer a conexão, né? E o que acontece? Esse computador ele vai estar visível dentro da internet. Então você vai estar correndo todos os riscos possíveis se você tiver com o seu sistema conectado dessa maneira. Então, esse é um dos mecanismos que é possível fazer. O outro mecanismo, a ideia é o seguinte, que esse modem ele funcione como um roteador bem simples. Ou seja, eu vou ter duas interfaces de redes, igual a gente viu lá atrás. Cada interface vai ter um IP, tá certo? E a outra interface vai ter o IP lá específico. Nesse caso, por exemplo, essa interface aqui, ela vai ter um IP válido na internet, por exemplo, 200.10.11.12. Eu estou chutando, porque isso aqui quem vai fornecer é seu provedor. O, vamos dizer assim, a interface do meu roteador, ele vai ter um IP inválido, numa rede local que geralmente é 192.168.0.1, ou seja, esse IP é da interface Ethernet desse roteador. E meu computador, ele vai ter um IP também dentro dessa rede válida, por exemplo, 192.168.0 e 100. Todos esses dois IPs aqui com aquela máscara 255, 255, 255 e 0, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu coloco no modo roteador, eu tenho isso daqui, esses vários, vamos dizer assim, IPs associados na minha máquina. Como lá na frente eu tenho um outro roteador, não vale a pena eu colocar dois roteadores em cascata. Isso geralmente causa alguns problemas de atraso e dificulta algumas aplicações, principalmente aplicações em tempo real. Então, por exemplo, se você tiver lá o Skype, usando o Skype ou algum jogo online, você colocar esse dispositivo como roteador não compensa. É preferível você deixar como roteador apenas o seu roteador sem fio. Então, ele que vai fazer aquela função de roteamento. No caso, eu prefiro usar esse dispositivo como uma ponte. Então, esse cara aqui,
ele simplesmente vai ser um transmissor de mídia. E para fazer, colocar ele dessa forma e fazer essa conexão e testar essa conexão, a gente pode fazer isso usando um computador. Então, depois que eu liguei aqui, então eu liguei esse computador na tomada, liguei aqui na internet, liguei ele no meu computador. Então, o que acontece? Eu posso fazer a configuração desse equipamento. A maioria desses equipamentos, eles têm uma interface da web. Então, aqui eu carreguei aqui um Windows XP, porque vocês acho que não é interessante o Mac, quase ninguém usa, né? Então aqui tem um XP, e esse Windows XP está conectado naquele meu roteador, na minha interface de rede do meu notebook. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, se eu for aqui no menu iniciar, no painel de controle, aí eu tenho aqui as conexões de rede, internet e conexões de rede. Aqui está meu adaptador de rede, minha interface lá de rede, do cabo lá. Se eu clicar aqui em propriedades, desculpa, não é propriedades não, no status, né? A gente vê que ela está conectada aqui, né? Ela ainda não fez muita coisa. E o que aconteceu? Ela recebeu aqui, ó, no suporte aqui, eu tenho aqui qual que é o endereço IP dela. Ele colocou aqui 192.168.1.100 e a máscara de rede 255, 255, 2550 e o gateway padrão 192.168.1.1. Então, só que eu não configurei isso. Esse computador, deixa eu só confirmar isso. Olha lá. Ele está aqui para obter o IP automaticamente e obter o DNS automaticamente, tá certo? Ou seja, essa configuração desse IP foi feita através de um DHCP. E onde que está esse DHCP? Dentro do nosso roteadorzinho, no nosso modem, né? Ele tem um servidor DHCP. Então, esse roteador ele é um equipamento que acaba até trabalhando quase que em todas as camadas. A gente vai ver que ele tem até um servidor de aplicação, né? Um servidorzinho web, que a gente pode usar ele para configurar esse equipamento. Mas dentro desse equipamento aqui, além de fazer essa função do roteamento, ele também tem um servidor DHCP. Então, se eu olhar lá no manual, o IP 192.168.1.1 é o IP do roteador, desse cara aqui. Então, esse cara acaba sempre tendo esse IP. E eu posso acessar aqui a internet, abrir aqui o Internet Explorer. Eu acho que eu não tenho outro navegador, porque isso aqui é uma instalação limpa do Windows. Mas se eu entrar aqui, ó, o 92.168.1.1, que é o endereço IP do meu roteador, e der o Enter, ele vai conectar numa interface web para poder fazer a configuração desse roteador. E ele vai pedir aqui um usuário e a senha. Eu não lembro, geralmente é admin e admin, vamos ver se eu acerto. Exatamente. Então, aqui ó, eu abri a interface web para poder configurar esse equipamento aqui. Então, isso daqui você vai ter que olhar no manual, entender direitinho como é que funciona, né? Mas, no geral, se você tiver bem os conceitos vamos dizer assim, de como é que funciona o sistema, né? Você, ou olhando no manual, você consegue operar bem isso daqui. Mas a configuração é feita através de uma página web, como vocês estão vendo aqui. Quando eu entrei aqui, isso aqui é meu status, né? Então ele está falando aqui, ó, qual que é o IP do meu roteador? É aquele IP que eu coloquei lá para vocês, tá vendo? A máscara de rede é aquela máscara. Ele está falando que o servidor DHCP está habilitado e assim por diante, né? Fala firmware, como é que ele está funcionando e assim por diante. E ele tem aqui alguns links, né? Que te ajudam a configurar esse sistema. Então, aqui eu tenho a parte de informações sobre o sistema. System log seria um registro do sistema, de tudo que está acontecendo, né? Tem algumas estatísticas de pacotes transmitidos e assim por diante. Mas o que interessa é aqui, ó. Eu tenho essas opções aqui que eu tenho algumas configurações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Interface Setup, o que vai acontecer? Interface, eu tenho aqui a interface, essa ATM VC. Se eu não me engano, isso aqui está relacionado com a interface ADSL.
Geralmente a gente não muda muito esses números aqui não, tá certo? Se tiver que mudar, você tem que verificar isso com o seu provedor de internet. Então, isso aqui são configurações de como que o a DSL funciona. Mas o que interessa aqui, basicamente, é isso daqui, ó. Aqui é onde eu escolho o, o mecanismo que eu vou usar para fazer essa conexão, né? No caso, como eu usei o padrão aqui que eu falei, o modo bridge ou modo ponte é o que está selecionado. Esse, na verdade, é o modo padrão. Na verdade, quando eu comprei esse equipamento e eu instalei ele, eu não usei não modifiquei nada nele, eu simplesmente defini o modo padrão. Agora, se você quiser vamos dizer assim, que esse cara funcione como roteador, provavelmente você escolhe essa opção aqui, PPP-oE, né, que é o Over Ethernet, né, e aí você pode perceber que ele aparece aqui uma série de campos, mas basicamente o que você tem que colocar aqui é o usuário e a senha da sua conexão para a internet. Então, você vai colocar seu usuário e sua senha do provedor aqui, e o que acontece? Ele vai fazer essa conexão automática e ele vai construir aí o que vai acontecer. Ele vai funcionar do outro lado como um roteador, né? Então, no caso, eu não vou entrar em muitos detalhes, só passar rapidinho, né? Aqui você define como que ele vai obter o endereço na interface da internet, porque aqui tem a interface, se eu não me engano, da internet e eu tenho a LAN, ó. Então eu tenho as duas interfaces. A internet é a interface do telefone. A LAN é aquela interface de rede normal. Então tem essas duas configurações. Então, se você quisesse colocar ele como roteador, né, você pode especificar algumas coisas aqui. Por exemplo, como é que ele obtém o IP. Geralmente você vai deixar ele como dinâmico, porque lá o seu provedor de internet ele vai ter um servidor DHCP que vai te fornecer o IP, tá certo? E essas configurações geralmente a gente não mexe muita coisa aqui não, tá? A gente costuma deixar, tem alguns detalhes aqui, mas ninguém acaba mexendo. No caso, como eu quero fazer uma conexão do tipo Bridge, eu vou voltar aqui ao original. Na verdade, eu não vou nem alterar essas configurações, né? Eu teria que clicar aqui no botão Save para poder alterar essas configurações. Então, essa é a interface da internet. Se eu olhar aqui na LAN, então, uma das coisas que eu defino qual que é o IP do quê? Do meu modem. E qual que é a máscara de rede, né? E aqui eu configuro o DHCP. Então, esse aqui que é a parte interessante, ó. Eu defino um endereço inicial e eu defino um número de IPs que eu vou fazer. Então ele começa aqui, ele pôs aqui endereço inicial 100 e ele falou, ó, eu posso fornecer até 101 IPs. Então, no caso, se esse roteador ele fosse ligado em um switch, eu poderia colocar aqui 101 máquinas. Então a primeira máquina que se conectar, ela vai receber o IP 100. A segunda máquina, o IP 101. Aí a terceira máquina, o IP 102 e assim por diante até eu ter 101 máquinas, né? E aqui tem um tempo de duração em segundos, tá certo? Então, isso daqui, vamos fazer uma continha aqui. Acessórios, calculadora. Porque o que acontece? Esses 200 e... Editar, colar. Vamos dividir aqui por 60. Isso seria dividido por 60 de novo, seria mais ou menos 72 horas, né, que o IP é válido. Então, a cada 3 dias aí, né, esse IP ele é renovado, tá certo? Então, todas essas configurações, né, então o DHCP geralmente o que a gente faz é isso, você define ali ou uma faixa de IP, ou definindo o inicial e quantos que você tem, ou às vezes você fala qual que é o IP inicial, qual que é o final, e todo mundo no intervalo ele tem, e você fornece aqui quantos segundos que você tem, que você qual que é o tempo que aquele IP vai ficar disponível de quanto tempo vai ser válido aquele IP. Então, quando o meu computador se conecta
com esse modem, né, ele recebe um IP, aquele IP ele permanece com esse computador, no caso, por esse tempo, que aqui no caso seria os 72 horas. Eu poderia diminuir, eu poderia falar assim, em vez de colocar aqui esse valor, eu podia pôr 3.600, que seria a cada hora ele teria que renovar essa concessão de IP. Então a cada hora ele teria que fazer um pedido e falar assim, olha, eu quero um IP novo. Quando ele renova essa concessão, geralmente ele fica com o mesmo IP, mas pode acontecer dele mudar esse IP aí, tá certo? Então, isso aqui é o HTTP. Tem algumas outras opções aqui, tá certo? Parte firewall, algumas coisinhas aqui. Aqui a Access Management deve ter algum mecanismo aqui para poder... não, aqui são controle de acesso, se ele vai usar o PNP, são algumas coisas mais avançadas. Mas o que interessa aqui são essa parte da interface. No caso, eu vou deixar ele no modo Bridge, tá certo? Que é o modo que eu estou usando, padrão, tá certo? E eu vou conectar com isso daí. Então, vou fechar aqui. Para poder fazer a conexão desse computador com a internet, porque apesar de eu abrir aqui a internet e digitar o endereço do roteador, se eu entrar aqui em qualquer site, por exemplo, no site do IFTM, eu não estou na internet ainda, porque eu ainda não fiz a conexão. O que eu precisaria fazer, na verdade, é criar agora uma conexão PPP-OE, né? Então, eu vou aqui criar uma nova conexão, avanço, eu quero me conectar na internet, eu acho que é isso mesmo. Configurar manualmente e eu vou conectar aqui, conexão DSL e com PPP-oE, né? Não, isso. Então, eu tenho aqui meu provedor, eu vou pôr aqui provedor só, tá certo? Eu vou ter meu nome de usuário e minha senha, eu vou pular essa etapa aqui